Olá pessoal, estamos começando o Lifecast, dando início a esse projeto tão especial. Aqui nós vamos falar de vida, fé, propósito, ouvir testemunhos e com certeza ser edificados por cada um deles, amém? Eu sou a Samela Rocha e hoje nessa estreia estamos com a participação mega especial do nosso querido pastorzão Felipe Moreno. Seja muito bem-vindo, pastor. Vamos lá, produção, receber com muito carinho. Obrigado pelo convite, Samela, por estar participando desse projeto, desse Lifecast, né? Isso, Lifecast. Maravilha, obrigado por estar aqui com vocês. A gente que agradece, pastor, pela oportunidade de estar desenvolvendo esse projeto aqui na Catedral e pela sua presença aqui nesse podcast. Bom, são muitas perguntas, né? Nós já temos aqui separado algumas aqui. Mas a primeira, pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa trajetória, de como foi chegar até aqui, o senhor sendo já tão novo, né? E como pastor dirigente aqui da igreja. Conta pra gente um pouquinho aí. Novo, eu me lembrei quando eu tinha 17 anos agora, viu? Então... Agora, detalhe, agora de cabelo, né, gente? Rejuvenesceu quantos anos aí, pastor? Meu Deus do céu, pelo menos uns 10, né? Então, a trajetória é longa. Sim. Não aconteceu rápido, não. Imagino. Eu não caí aqui de paraquedas, né? Deus me levantou com o ministério e eu fui para itinerância, pregador, eu consegui pregar nos 4 cantos do Brasil, né? Deus me levantou para isto, na verdade. E eu tinha um projeto de pensar em pastorear com 40 anos. Eu tinha esse projeto. Quando der uns 40, eu começo a pensar nisso, se Deus não tiver a fim de erguer meu nome nacionalmente, né, internacionalmente. E aí eu vou pensar em pastorear, mas aí com 35 chegou a hora, né? Porque a nossa hora não é a hora de Deus, né? Sim. Nosso pastor presidente nos convocou para esse desafio e topamos. Estamos aqui já há 2 anos e 6 meses. 6 meses. E como tem sido pastorear? Assim, eu imagino que é um desafio, né? Como o senhor mesmo disse, esse desafio de estar à frente, direcionando vidas. Como que tem sido isso aqui em Rio Verde, na Catedral da Família? Além de desafiador, empolgante, né? O que nos empolga são os testemunhos. Não vou mentir, a gente às vezes pensa em desistir, tentar outras coisas, né? E aí, quando você menos imagina, chega alguém com um testemunho fantástico, sabe? De algo transformador, te agradecendo. Obrigado por aquela oração. Sim. Obrigado por aquela palavra. Obrigado por aquela direção. Pô, isso é o que sustenta, na verdade. O que sustenta são os frutos. Enquanto você está vendo os frutos chegando, isso vai te sustentando. E tem sido assim, desafiador, mas tem sido empolgante demais. E o que tem me mantido em pé é ver vidas restauradas. Esse é o propósito. E enquanto o propósito estiver acontecendo, não tem porquê dar seguimento de tudo isso que Deus propôs para nós, né? Sim. O senhor comentou dos frutos, né? Até um tempo desse a gente ouviu uma pregação do senhor falando que às vezes a gente primeiro vai para a terra, vai ter aquele momento ali. E na vida cristã existe muito isso, né, pastor? Da gente às vezes imaginar de uma forma um resultado muito rápido, né? Só que Deus tem os seus modos de agir, né? E às vezes nem sempre a gente entende. Conta pra gente um pouco de alguma experiência pessoal ou um direcionamento mesmo para quem está acompanhando a gente em relação a isso, essa plantação, essa colheita que nem sempre é do jeito que a gente espera. Na verdade, o tempo ele é de Deus, né? Deus te surpreende
é você sendo surpreendido com algo que chega veloz ou com algo que vai tardar, né? No meu caso, eu esperava pastorear com 40 anos e Deus acelerou 5 anos aí. Uhum. Mas tem casos que a gente fica, Deus fala conosco que a gente fica esperando. Na verdade, a gente queria para amanhã, né? Ou para ontem. Essa geração, nossa geração do aceleramento Do mesmo, né? clique, Do né? clique, do fast food, as coisas Verdade. bem rápidas. E com Deus não é assim. Eu me lembro de Abraão, quando Deus promete o filho, né? E Deus tem um tempo de dar o filho para Abraão, mas ele e a esposa não esperam. É onde vem o casamento com Agar. Aí o filho Ismael, né? Então o Ismael, ele é fruto de aceleramento de promessas. E no tempo certo, Deus dá o Isaac para Abraão e para Sara. Então, conviver com isso, as pessoas, né? A gente convive porque a gente lança a palavra e as pessoas querem viver. E muita gente se decepciona por não chegar no tempo delas. Tem muita gente afastada da igreja, sabe? Decepcionada com a igreja por não entender a natureza de Deus. Porque a natureza de Deus não tem nada a ver com a nossa. O tempo de Deus não tem nada a ver com o nosso. A vontade de Deus não tem nada a ver com a nossa. Então, ter maturidade para esperar esse tempo é só uma vida espiritual para você conseguir ter essa resposta concreta de Deus para sua vida. E o discernimento, né, para ter essa espera, esse tempo de espera, que na verdade ninguém gosta de esperar, né? Vamos falar a verdade. Esperar é difícil demais, meu Deus do Quanto céu. tempo a gente esperou produção até começar? Enfim, então tem esses detalhes, esse tempo é necessário para o nosso próprio aprendizado, né? E a gente tem que trabalhar isso mesmo, né, pastor? Bom, vamos falar aqui um pouco sobre... A gente estava falando da Catedral da Família, né? E aí eu queria que o senhor mencionasse um pouco da visão da catedral, da Igreja Catedral da Família. Bom, é ótimo falar sobre isso. Catedral da Família é uma igreja da família, o nome faz jus, né? A visão dela. Deus deu uma visão fantástica ao pastor Salmo, à pastora Cássia. E é uma igreja que trabalha diretamente com famílias e restauração de família. É uma igreja alegre, é uma igreja pentecostal, uma igreja que acredita em dons, mas é uma igreja voltada 100% a Jesus e à família, né? Então, nós temos vivido essa visão e tem sido transformador. Nós fazemos uma oração da família nos cultos. Sim. Profética, né? Oração profética nossa. E muita gente que vem a primeira, segunda, terceira vez e ela fala: gente, de verdade, a recepção é ótima, o louvor é maravilhoso, mas, cara, aquela oração da família, né? Aquela oração da família é algo curador. Então, a visão da catedral é essa, é uma igreja cristã, uma igreja genuína na palavra, mas é uma igreja que dá, né, suporte familiar. Aí nós temos um curso chamado PCEP, lá para um casamento estável. Aí nós temos um curso chamado Pais Educando Filhos da Maneira de Deus. Então é uma igreja que dá suporte para a família, que a gente entende que é o mal da sociedade hoje. Casamentos por contrato, casam sem saber se vai dar certo, né? Uma sociedade que está aí, na verdade, desfigurando os princípios bíblicos, porque nós cremos que a família é o maior investimento que Deus fez, né? Tudo começa pela família. Então, isso é o resumo da nossa igreja, a igreja da família. Sabe o que eu achei muito interessante quando eu cheguei? Vi muitas a família assim completa, sabe? Muitas crianças. Uhum. Achei muito interessante. Até minha mãe comentou: nossa, aqui tem tanto menino, gente novo, né? Uhum. E já com todo mundo junto, assim. Exatamente. E aí, nessa hora da oração, vai se formando, né? Porque às vezes o marido tá no altar tocando, cantando, o outro tá na sonoplastia, o outro tá cuidando de outra coisa, e na hora dessa oração,
vai se formando aquela família, vai um Sim. buscando o outro, e é isso É que chama, bonito de é se ver, bonito de né? se ver, exatamente. O senhor começou a falar dos projetos, né, dos cursos, e eu queria que o senhor comentasse também quais são os sonhos da igreja para o futuro, os projetos que tem que possivelmente vão ter ainda para frente. Conta um pouco pra gente, pastor. Então, nós temos vários cursos aqui da igreja, na Escola da Família, a gente chama Faculdade da Família, né? É para ser estabelecido muita coisa ainda, nós estamos caminhando, não conseguimos funcionar todas as coisas ainda, mas é para funcionar ainda esse ano. Bom, nós estamos caminhando a parte de formiguinha, sonhando alto, mas trabalhando com o pé no chão e por tudo que Deus está fazendo em nosso meio, né? Esse aceleramento de Deus aí, eu já esperava por visão desde quando eu cheguei aqui, Deus já me mostrou. Já tinha me mostrado tudo que a gente está vivendo, Deus já tinha falado comigo. Então nada me surpreende, de verdade. Ver hoje a igreja totalmente cheia, repleta de pessoas, não me surpreende porque Deus já tinha me mostrado. Né? Daqui a pouco, gente no altar, sentada ali, é coisa que eu falo há 2 anos aqui. Então, está acontecendo da forma que Deus me mostrou. A sua chegada com o Júlio, Deus já tinha me mostrado. Amém. A chegada do Joade com a Raíssa, com os meninos, Deus já tinha me mostrado. Cada família que chega para ficar, Deus já tinha me mostrado. Então, nada me surpreende porque eu estou dentro de um projeto de Deus. Então, assim, falar para você, o que a gente sonha com o nosso lote, com a nossa catedral aqui em Rio Verde. Mas é coisa grande mesmo, né? Então, é coisa muito grande. Então, sonha, mas trabalha a passo de formiga, né? Fazendo o que é possível fazer em Deus, com muita saúde. Nós não queremos ser uma igreja meteórica, uma igreja que aparece e some. Nós queremos ser uma igreja sadia, que cresce degrau por degrau, e o nome do Senhor é glorificado sempre. Vamos falar dos projetos, né? Tem um projeto que já acontece há um bom tempo, né, pastor? Que é o projeto do Banho Faz Bem. Conta pra gente como tem sido impactante, eu acho que para quem tá à frente ver os frutos, né, os resultados desse projeto. O projeto Banho Faz Bem, é um projeto da Catedral da Família em Rio Verde, né? Sim. É uma ação social da nossa igreja. Nasceu aqui, né? O pastor Lauro é o diretor do projeto e a igreja inteira está envolvida nesse projeto. É um projeto fantástico, é um projeto já de relevância na cidade. Inclusive, na grande alta da pandemia, nós ajudamos a prefeitura. Trabalhamos aí 2 dias por semana, juntamente com a prefeitura, para tirar o que fosse possível dos moradores de rua, da rua, né, pensando na saúde deles, e a gente conseguiu por 30 pessoas no albergue e nas casas de recuperação, né, uma aliança do Banho Faz Bem com a Prefeitura de Rio Verde. Então é um projeto que alcança os menos favorecidos, né, os moradores em estado de rua. Então, nós toda semana estamos nas ruas fazendo um banho quente, com roupa, com comida, com cobertor, fazendo a igreja viver o jejum que Deus recebe. Porque o jejum que Deus recebe não é a sua abstinência. O jejum que Deus recebe é a sua ação. É Isaías 58, né? Comida para quem tem fome, roupa para quem está nu, coberta para quem tem frio. Então, se você quer se consagrar, se consagre ajudando alguém. E a igreja de Rio Verde, a Catedral da Família, ela tem essa ação que é de grande relevância na cidade e é um projeto fantástico. Sim. Siga aí, gente, @Banho Faz Bem Oficial, por favor. E quem quiser ajudar também, já deixa o recado. Isso, pronto. Quem quiser ajudar, procure na página, né? Na página do banho, na página da igreja. O banho se mantém por doações. Falar em página da igreja, qual que é o @oficial? É verdade. Catedral da Família RV, né, Jorge? Produção, fala produção. Pode falar também. É @Catedral da Família RV, é a página da nossa igreja aqui em Rio Verde. Inclusive, vamos lembrar que do último domingo, né, pastor? Pessoas conhecendo a catedral pelo Instagram. Pelo Instagram, né? Pelas
internets. É um novo tempo, É um né? novo tempo, com certeza. E é interessante, né? As pessoas ali participar desse momento, né? Postar o momento ali do culto, tem os cortes também, que é feito das pregações, do louvor. E é um pedacinho do que a gente vivencia no dia, né? É o resumo. O resumo. Um resumão do culto, né? Sim, e eu acho interessante falar um pouco desse ponto, que as pessoas que estão visitando a catedral, inclusive com a gente foi assim, que nós viemos direcionados pelo Espírito Santo. Quando eu fui apresentar, e o pastor falou assim, eles foram convidados do Espírito Santo, eu achei o máximo, porque eu mesmo não tinha pensado nisso. E hoje, a maioria dos convidados são assim. Chega né, as fichas de apresentação para nós. Como é que você veio até aqui? Deus me trouxe. O Espírito Santo me trouxe aqui. Me apresentou essa igreja, né? Então, várias pessoas. Fora as outras que passam na porta e é sugada para dentro. Eu acredito muito nessa unção, né? A Bíblia vai dizer que quando Davi estava sendo perseguido por Saul, ele está na casa dos profetas e todos os perseguidores de Davi ali na porta da casa dos profetas foi sugado para dentro da casa, né? Pela unção que visitou eles do lado de fora, eles começaram a profetizar e eles entraram para dentro de casa. Então é muito forte. Por isso que eu digo, a tua adoração faz a diferença, não só dentro do ambiente, né? Mas de porta para fora as pessoas passam e sentem. Nós somos essa igreja que contagia. Contagia no louvor, contagia na palavra, contagia na recepção. Amém. Né? Então, é mais ou menos isso. Pastor, a gente percebe que o senhor trabalha muito com o direcionamento das pessoas, como se fosse uma mentoria, né? Eu acho interessante, é um dos momentos que eu mais amo aqui na igreja, é o dia do... Encontro de servo. Isso! Gente, fugiu na mente. Exatamente. Aquela palavra tem uma que eu não esqueço até hoje, que foi o primeiro encontro dos servos que eu vim. E o senhor falou assim, falando de Pedro, né? Guarde a sua espada. Gente, que lá foi tão forte, que até hoje essa palavra tá assim, ó, na minha cabeça e no meu coração. Latente, né? Exatamente. Fala um pouco disso, pastor. Na verdade, o encontro de servos, ele nasceu num propósito de oração pela vida do Rodrigo. O Rodrigo é o nosso líder dos servos aqui, do diaconato e dos servos, né? O Rodrigo ficou 15 dias na UTI com Covid, né? Quase partiu, não partiu por causa de um propósito. E nós reuníamos na igreja todos os dias às 9 da noite. Uma intercessão pela vida do Rodrigo. Só que, gente, vocês não estão entendendo o tanto de decreto que desceu nesses dias. Todo dia descia uma revelação de Deus na oração. Eu falei, a gente precisa ter isso aqui na igreja. Aí, como a gente precisava fazer uma vigília antes da ceia, a gente colocou um encontro de servo, porque os servos se encontram, né? E servo está pronto para ouvir. É uma orientação mais pesada, né? É uma orientação mais forte, o caldo é mais grosso, né? A gente precisa ter esse momento de despertamento. A gente já avisa, né, que é para obreiros e aberto para a igreja, mas que vai vir uma direção diferente dos cultos normais. A gente foge do padrão, é um momento de oração com louvor, uma dimensão profunda. E o encontro dos servos, ele nasceu por esse propósito, né? De oração, de mentoria, de orientação. Como é bom você ser não só uma peça fundamental na vida de alguém na hora do culto. Eu gosto da mesa. Eu amo estar à mesa. Porque à mesa a gente se iguala. Entende? E a revelação ela desce na igualdade. Porque quem senta comigo à mesa, ele me tem como um mentor, como orientador, como um profeta da vida dele. E aí é aqui, nesse momento que a pessoa está falando, que Deus está me dando toda a direção. Esses dias eu vou dar um testemunho já, né? Porque foi muito forte o que aconteceu. Veio o irmão aqui no meu gabinete falando, pastor, eu vou voltar para a terra.
não tá dando para mim, tem uma empresa que tá me prometendo, mas não cumpre com a promessa. Muita gente saiu, e na hora que ele falou, muita gente saiu, o Espírito Santo falou para mim assim, saíram para a vaga ser dele. E eu deixei ele falar, e eu falei, tá, você vai voltar para a terra, lá tem trabalho? Não. Pois é, mas aqui você tem um emprego garantido. Eu sei que você está sozinho. Aí eu já profetizei casamento. Aí eu já fui pra cima na ousadia, né? Eu falei, querido, vamos orar. Não se precipite não, por favor. Primeiro que eu tenho você como um filho e eu sei que você vai crescer muito aqui comigo. Né? Não é que eu não quero que você vá embora, é porque eu não quero que você vá embora mesmo. De verdade. Ele falou assim pra mim, tá, então vamos orar até junho. Eu falei, pô, você vai me pôr na prova até junho? Vai orar até lá? Não, vamos orar menos. Vamos determinar isso aqui, que Deus vai mexer nos papéis, nas pessoas, né? Isso foi segunda-feira. Ontem ele veio ao culto, depois do culto ele vai trabalhar na madrugada. Ele chegou na empresa, ele mandou as mensagens. A partir de hoje você é supervisor da empresa. Né? Então ele, pô pastor, fazia tempo e aí depois de ontem a bênção chegou na minha vida. Foi muito rápido. Aí você vê as pessoas recebendo a orientação, acreditando na orientação e vivenciando a orientação. É muito louco isto. Sabe? É muito louco, porque a pessoa me tem como o sacerdote, o profeta, o orientador dele, né? Então, como eu comecei falando para você, é muito bom você ter esse feedback, esse retorno Sim. das pessoas, porque isso também motiva a minha fé de continuar profetizando. Sim. Inclusive, né, pastor, a gente já comentou com o senhor, eu e o Júlio, né, da nossa experiência pessoal, inclusive aqui nessa sala pastoral. A pastora tá aqui também acompanhando. E foi incrível, graças a Deus. É muito bom ter alguém, né, direcionando, ajudando, mentorando. E assim, é uma coisa que tá na Bíblia, né, pastor? Se a gente olhar lá, a gente sempre vai ver um Moisés da vida, né, um Josué, depois vieram os reis, né? Então sempre Deus coloca alguém para, acho que para facilitar, né? Todo Eliseu precisa de um Elias, né? Todo Josué precisou de um Moisés, enfim. Isso. Tem gente que quer ser senhor de si mesmo, né? Quer andar sozinho, eu sou inteligente, eu estudo, eu busco, eu sou autossuficiente. Só que Deus não trabalha por esses caminhos. Não trabalha por esses caminhos. Deus trabalha por caminhos de princípios. Costumo dizer que a obra de Deus não é feita por boa vontade. A obra de Deus é feita por princípios. Você quer ver um exemplo? Quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, era boa vontade dele trazer para Jerusalém. Sim. Só que ele pega carro novo, coloca a arca em cima de carro novo. Então, a boa vontade estava lá, mas os princípios foi quebrado, por isso que teve morte. Então, tá assim de gente de boa vontade, cheio de boas ideias, sabe? Mas não vive princípio. Quando Davi vai falar com os mais velhos, né, vai pedir orientação, certamente vai falar, não é porque eu fui buscar a arca da aliança. Como? Eu fiz um carro novo. Falei, não, Davi, não é assim que funciona. As coisas funcionam como antigamente ainda. É a vida de princípio. Não muda. É levita que carrega a arca no ombro. Não inova, não. Não inventa, não. Não inventa, não. Sei que você tá cheio de boas vontades, mas não funciona assim. Funciona com princípios. E nós estamos com uma geração voltada para isso. Boa vontade demais. Princípio de pouquíssimo, de menos. Né? Então, eu vivo isso, recebo isso, porque eu passo em Goiânia e meu pastor vai me assistir, ele sabe disso. Eu vou em Goiânia no gabinete do pastor Salmo, só para pedir a bênção dele. O sucesso de Rio Verde não é por causa do Felipe Moreno. O sucesso de Rio Verde é porque nós aceitamos a mão do pastor Salmo, abençoando esse lugar. Eu passo lá, vou no gabinete, pastor, me abençoa a gente, por favor. E ele faz uma oração por nós. Tá entendendo? Então, é mentoria. É a bênção de alguém que está acima de você. Show. A gente já vai para as perguntas, né? Produção, enquanto Tem muita gente perguntando.
Enche minha taça, por favor. E vamos lá, pastor. A produção já tá com as perguntas aí prontas para mandar aqui pra gente? Enquanto isso, pastorzão, a gente sempre faz aquela pergunta, né, dos conselhos. E aí eu queria que o senhor passasse pra gente 2 conselhos para quem tá assistindo a gente agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos para um conselho legal, então. Primeiro conselho. É algo que é transformador, que Deus me deu uma mensagem que está dentro da parábola do bom samaritano. A gente luta tanto, segundo a religião, para chegar ao ministério, né? E quando eu li aquilo que o sacerdote, o levita, passou de longe daquele homem machucado, quase morto, a Bíblia diz que um samaritano viajante, ele, tá escrito um detalhe no texto que eu acho interessante, vou falar para vocês. O texto diz assim, ó: e vendo de longe, e vendo ele, passou de largo, certo? Quando fala do samaritano, fala, e chegando perto, ele viu. Há uma diferença de você ver de longe e você ver de perto. Então, veja bem, Jesus não chama o samaritano de bom. Quem chama o samaritano de bom é Lucas. Na epígrafe ele escreve o bom samaritano, mas Jesus não chama ele de bom. Então, o testemunho é para ser falado por alguém, Samela. Então, eu vou dar um conselho aqui, né? O conselho que eu quero dar para quem está me ouvindo é: não almeje ser sacerdote. Não almeje ser levita. Se você almejar ser bom, já basta. Esse é o primeiro conselho. Seja bom. Tá bom demais, né? Seja bom. O segundo conselho que eu vou dar é dentro desse mesmo texto. O segundo conselho que eu vou dar está dentro desse mesmo texto. Porque tem horas que você consegue salvar a vida com uma caixa de primeiros socorros. Na caixa dos primeiros socorros você tem atadura, você tem azeite e você tem vinho. Então você lava, você unge e ata. Só que ele se depara com uma ferida muito maior do que o que está na pele. Ele se depara com a ferida na alma. E aí, minha irmã, não adianta só ter uma caixa de primeiros socorros, tem que ter uma bagagem. Uau. E a bagagem é um tempo. Tem que ter tempo para vidas. E ele para a viagem. E aí o mais interessante de tudo, que ele desce para colocar o caído no lugar dele. Ajude caídos, tenha tempo para eles e invista neles. Pague a hotelaria, pague a diária e diz, se precisar, me fale que eu vou pagar o resto. Tenha tempo por vidas, ame vidas, invista em vidas, pare a viagem que tiver que parar. Eu já vivi isto, viagem pronta, mala pronta, o carro funcionando para sair e chegou alguém e a viagem foi interrompida. Graças a Deus eu prego e vivo, Deus me dá a oportunidade de viver o que a gente prega. Então, dentro desse texto, esses 2 conselhos eu quero dar: seja bom e invista em vidas. Esse é o propósito do Evangelho. Foi isso que Jesus ensinou para o mestre, né? Faça isso e terás vida eterna. Uau! Top, pastorzão. Obrigada, pastor, eu pelo que agradeço. Seu tempo. Muito quero voltar, bom. Hein? Opa! Vamos marcar. Deixa eu marcar da próxima data. Eu quero vir aqui novamente. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Parabéns por estar na frente com tanta excelência. Que Deus possa te usar, convidando pessoas aqui para poder chegar em vidas. Amém. Ser ponte é o necessário. Verdade. Deus te abençoe. Amém. Brigadão. Gente, obrigada pela companhia de todos vocês. A gente aguarda na próxima. Tchau, tchau.